Queridos filhos, vamos cantar rezando o refrão do Salmo mais uma vez. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Vamos cantar rezando. Andarei na presença de Deus, Junto a Ele, na terra dos vivos. Podemos nos sentar, bem bonito. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Mais uma vez, andarei, andarei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei, andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Olha o vento do Espírito aqui, ó. Tá gostoso, olha que delícia. Vamos ter que fechar um pouquinho durante a homilia só a porta, senão a gente não vai conseguir, vai voar aqui, tá? Depois a gente abre de novo. Queridos filhos e filhas da igreja, é muito comum, infelizmente, vermos falsos pastores e falsos profetas apregoando por aí nos meios de comunicação, sejam eles, a saber, a internet, o rádio ou a televisão, dizendo assim: você sofre no seu casamento? Tem problemas financeiros? Tem problemas de saúde ou na sua família? Então, seus problemas se acabaram. Pare de sofrer, venha para a igreja XYZ. Não é verdade? O problema é: quem nesta terra mais cedo ou mais tarde não vai ter esses tipos de problemas tão terrenos, tão humanos, se somos os degredados filhos de Eva que gemem e choram neste vale de lágrimas? Vamos fazer aqui uma pequena pesquisa de amostragem, né? Em estatística. Não tenha vergonha, eu vou perguntar: você sofre ou já sofreu no seu casamento? Levanta a mão. Ah, que bom, vocês são normais, glória a Deus, não adianta fingir, né? Quem aqui teve ou tem problemas financeiros? A igreja inteira, o Brasil inteiro, né? É. Quem tem problema de saúde na família? Alguém está doente? Claro. Aí chega um charlatão: atenção, você que está com problema de saúde na sua família, tem umas 100 pessoas, alguém deve estar doente, não é? Então são charlatães, são falsos profetas que querem enganar a vocês. O único que prometeu um caminho plano, sem dores e sofrimentos em seu horizonte, foi Satanás. É justamente por isso que as falsas igrejas, que se intitulam cristãs, têm horror à cruz. Vocês não vão encontrar, salvo a exceção da igreja de Jesus, igrejas, denominações onde vocês entram e vem essa cena. Vocês não vão encontrar. Eu desafio vocês a entrar em qualquer denominação que se diga cristã e encontrar um Cristo chagado, ensanguentado, sofrendo na cruz ou em agonia na Santa Cruz. Não, porque a verdade que não quer calar é que nós temos denominações falsas que gostam sim de um Jesus vitorioso, mas não querem, não aceitam um Jesus crucificado. Não entendem que o caminho cristão é per crucem ad lucem, isso é, pela cruz à luz. Só se vai à luz se antes nós aprendermos a abraçar a nossa cruz. Os latinos, portanto, no Império Romano, tinham um dito, um adágio até poético. Eles diziam assim: per aspera ad astra, que significa das asperezas às estrelas. Assim é o nosso caminho, das asperezas às estrelas. Por isso São Paulo, na carta aos Coríntios, falava da loucura da cruz,
para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que se salvam. Por isso Jesus, hoje, repreendido por Pedro, ao anunciar sua paixão, seu sofrimento, repreende a Pedro. A nossa tradução para o português não é tão feliz quanto no original, no grego, porque no original, a gente fica assustado quando Jesus xinga Pedro de Satanás. No original, Jesus falou assim: Ripagio pissomu, que significa: vai para trás de mim, Satanás. O original é isso: vai para trás de mim, Satanás. Daí São Jerônimo, quando traduz a Bíblia na Vulgata, São Jerônimo traduz em latim assim: vade retro, Satana. Por isso que a nossa turma, né, o povo mais simples, quando tem medo de coisa ruim, fala assim: vai de reto, vai de reto. Mas não é isso no original. No original é vade retro. E eu vou te ajudar. O que é uma coisa retrô? Me ajudem. O que é uma coisa retrô, Wagner? Uma coisa vintage, né? Antiga, démodé, como dizem os franceses, não é isso? O que uma certa TV faz por aí, né, no final do ano? Retrospectiva. O que é a retrospectiva? É você olhar para onde? Quando Jesus diz assim para o demônio: vade retro, você entender? Vade retro, ele está dizendo: demônio, teu lugar é o passado. Você já perdeu. Você não tem mais vez no meu reino. Porque a ti pode pertencer o passado, mas o presente e o futuro pertencem aos filhos de Deus, aos seus eleitos. Amém? Por isso uma das coisas, uma das estratégias do demônio para fazer você desistir da vida é fazer você olhar para onde? Para trás. Você está entendendo? Então não caia nessa armadilha de Satanás. É para frente, meus filhos, que se olha. E aí, com isso, nosso Senhor Jesus Cristo reafirma para Pedro e hoje para nós qual deve ser o lugar do verdadeiro discípulo. Eu repito, qual deve ser o lugar do verdadeiro discípulo? E o lugar do verdadeiro discípulo não é nem à frente, nem ao lado. O lugar do verdadeiro discípulo é onde? Atrás. De quem? Do mestre, que é Jesus. Pedro é chamado a ser pedra que edifica a igreja, mas ele é pedra que edifica a igreja quando tem a humildade de se colocar atrás. Porque quando Pedro se coloca à frente, ele deixa de ser pedra que edifica e ele vira pedra de tropeço. A mesma coisa acontece comigo, a mesma coisa acontece com você. Todas as vezes que você quer ditar o rumo para Cristo, você fica na frente e você deixa de ser pedra que edifica, você vira pedra de tropeço. Mas quando você se coloca atrás e fala: Senhor, me guia, você se transforma em pedra que edifica a igreja de Jesus. Cabe a você escolher pedra de tropeço ou pedra que edifica. E para isso é preciso entender que se Jesus quer ir à nossa frente, mas nos manda tomar a nossa cruz de cada dia, é necessário entender que Ele manda a gente tomar a nossa cruz de cada dia, porque Ele está dizendo que isso é bom para nós, embora possa ser sofrido. Não se trata de masoquismo, mas é preciso entender que nós não compreendemos os planos de Deus. Como diz o grande profeta Isaías, os caminhos de Deus não são os dos homens, porque a visão que Deus tem das criaturas e da história é muito mais completa e perfeita do que a visão míope que nós temos. Quantas vezes você olha uma coisa e você fala assim: isso é uma coisa boa. De repente passou o tempo e era uma coisa ruim. E quantas vezes você diz: isso é uma coisa ruim. Passa um tempo, você vê que era uma coisa boa. Não é verdade? É preciso entender que nós não somos o padrão e o critério para avaliar aquilo que é bom ou mal em nossa vida. Não foi esse o pecado de Adão e Eva? Quando a serpente apareceu lá para os nossos primeiros pais: olha, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão determinar o que é bom e o que é mal. Esse foi o erro de Pedro. Esse também foi o erro de Adão e Eva. Quando nós queremos, isso é bom, isso é ruim, ensinar a Deus, nós queremos ir à frente. Ter fé em Deus é mesmo quando nós não entendemos o que nos acontece,
entender que os planos de Deus prevalecem. Se tivermos todas as respostas, nós não precisamos ter fé. Pedro quer crer, mas só depois de entender. E Santo Agostinho nos ensina que não se trata de entender para crer, mas de crer para entender. Credo ut intelligam, que significa eu creio para entender. Eu não espero entender primeiro, para que depois eu creia. Muitos de vocês devem ter assistido o filme de São Padre Pio. E quem não assistiu, por favor, assista. É brilhante. Coroinhas, já assistiram? Assistam. Coroinhas e acólitos, assistam o filme de São Padre Pio. Há uma cena lá muito bela e emblemática. Eu apenas vou deixá-la mais poética. O menino pequenino tinha uma mãe que costumava costurar. Ele se sentava perto dela e perguntava sempre para a mãe o que ela estava fazendo. E ela respondia: "Tô bordando, meu filho." Sendo pequeno, o garoto observava desde abaixo o trabalho da mãe. Por isso reclamava, dizendo que só via uns fios feios e desconexos. A mãe sorria, olhava para baixo e dizia: "Filho, vai brincar lá fora um tempinho? E quando eu tiver terminado o bordado, a mãe vai te colocar no colo e você vai ver de cima." O garoto se questionava sobre o porquê da mãe usar alguns fios escuros e por que lhe pareciam tão desordenados desde onde ele olhava. Mais tarde ele escutava a voz da mãe dizendo: "Filho, vem cá, vem ver, senta no meu colo, senta no colo da mãe." E ele se sentava rapidamente e sempre se emocionava ao ver a formosa flor ou a bela paisagem que a mãe tinha feito no bordado. Quase não podia acreditar, porque quando olhava do lado de baixo, via apenas alguns fios enrolados. Então sua mãe dizia: "Meu filho, desde abaixo a gente vê confuso e desordenado. A gente não percebe que havia um plano. Eu tinha um desenho formoso. Agora olha do meu ponto de vista, desde a minha posição, e veja como o bordado que a mãe fez é bonito." O garoto cresceu e, já adulto, indo para a igreja, se deu conta de quantas vezes olhou para o céu, confuso, dizendo: "Pai, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu não entendo." E Deus lhe respondia: "Calma, filho, eu estou bordando a tua vida." E ele replicava: "Mas tudo que vejo é confuso e desordenado, os fios parecem tão escuros." E o pai dizia: "Meu filho, ocupa-te do teu trabalho confiando em mim. Eu vou te colocar no meu colo, e um dia no céu se sentará no meu colo, e você vai ver o plano, desde a minha posição, e naquele dia você entenderá." Todas as vezes, filhos e filhas, que eu olho um bordado, veja esse daqui. Acho bonito o carinho do povo para nós, né? O povo gosta de comprar toalhas para nós padres e bordar o nosso nome, né? Eu tenho inúmeras. Cadê o cinegrafista? Eduardo, dá uma olhadinha aqui. Mostra para quem está em casa, olha que bonito, né? Alguns bordam, outros são bordados de máquina, né? Mas é o carinho do povo de Deus para com os padres. Se prepare, Márcio, vai ter um monte de toalha Padre Márcio, né? E é bonito, é lindo. Mas veja, quando você olha o bordado desse lado, né? É encantador. Mas vamos olhar do avesso? Do avesso não é tão bonito assim. Por que não? Porque eu estou olhando a toalha de que lado? Do lado errado. Será que você não entendeu ainda? Que quando você questiona Deus pelas coisas que acontecem na sua vida, você está olhando o bordado, mas do lado errado. Precisa de um pouco de tempo para que Deus te coloque no colo dele e fala: "Filho, eu sei o que eu estou fazendo, é uma coisa linda. Confia em mim. Você só está olhando do lado errado." Todas as vezes que eu achei que era o meu fim, era só o começo de Deus inaugurando novas e belas estações na minha vida. E eu achava que era o fim, que era a morte. Por isso mesmo, filhos, é preciso fazer com frequência uma oração que tem se tornado cada vez mais conhecida. Eu ouvi essa oração pela primeira vez em inglês, mas ultimamente tenho visto, felizmente, em várias línguas.
Muita gente ainda no Brasil não conhece essa oração, e eu vou postar na internet para a turma fazer. É a oração do eu não sei. Em inglês, I don't know. Você conhece the prayer I don't know? A oração do eu não sei? Vou te ensinar. E funciona. Ela é poderosa e muito espiritual. Vou te ensinar como fazer. Você simplesmente vai para algum lugar quietinho, escondido lá na sua casa. Pode ser seu quarto, pode ser na área de luz, mas onde ninguém te incomode. E aí você se conecta com o coração de Deus. E quando você se conectar com o coração de Deus, é muito fácil. Você só fala assim: eu não sei. E se você quiser completar, eu não sei para onde ir a partir daqui. Eu não sei mais como viver depois que essa pessoa se foi. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como processar tudo isso. Eu não sei o que fazer com essas emoções desencontradas que estão dentro de mim. Eu não sei como lidar, meu pai, com essa situação. E depois que você diz que você não sabe, e tudo que você não sabe, ainda que seja com um pouquinho de fé que te resta, você completa a oração dizendo assim: mas você sabe. Você não imagina a paz que nos dá. Porque há momentos em nossa vida, minha gente, que não temos explicação. A cruz aparece e a gente não sabe explicar. E aí a gente tem que ter essa humildade, essa confiança de dizer para Deus: Senhor, eu não sei, mas você sabe. A palavra de Deus nos diz em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele e Ele endireitará suas veredas. Por fim, filhos e filhas, é preciso entender que Deus não quis, nem quer o sofrimento. Não estava em seus planos para nós. O sofrimento nessa terra é consequência do pecado original de nossos primeiros pais, e por isso mesmo é inerente a todos nós. Como dizia a cantora Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Ou sofre mais cedo, ou sofre mais tarde. Crianças, adultos e idosos, e até a criação, que segundo São Paulo geme em dores de parto. Nesses tempos de seca e de fogueira em nosso Brasil, temos visto quantos animais inocentes sendo queimados. Todo mundo sofre. Os animais sofrem, nós sofremos por causa do pecado. Mas como Deus é o sumo bem, e de tudo que nos acontece por essa mesma razão, Ele pode tirar algo muito maior e melhor. O sofrimento, o mal e a dor não precisam ter a última palavra. Eles deixam de ser um fim em si mesmos e se tornam meios para algo muito mais sublime e maior. Como dizia Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Hoje nós temos aqui nessa missa vários sétimos dias, um mês e um ano. Manifestamos nossas condolências a vocês, nossa solidariedade a vocês. Mas eu te digo, talvez Deus permita que você se separe de uma pessoa e dessa pessoa por um pouco de tempo, para que você a tenha para sempre. Para que você a tenha para sempre. Viktor Frankl, que tanto sofreu no campo de concentração, viveu um inferno na terra, dizia: o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha um sentido. Sofrer, todo mundo vai sofrer, mas pelo que é que você sofre? Responder a essa pergunta faz toda a diferença. É um sofrimento estéril que não te leva a nada? Ou é um sofrimento redentor que gera vida e muitos frutos? Nós devemos responder a essa pergunta. É um sofrimento estéril? É um sofrimento redentor, é um sofrimento que vale a pena, é um sofrimento de quem ama, é um sofrimento de quem renuncia por algo maior. Termino contando-lhes. Quando eu era criança, minha família era muito pobre. Nós não tínhamos carne sempre. E como bom sorocabano, paranaense e mineiro, chamávamos a carne de
mistura. Mas de vez em quando acontecia da gente conseguir comprar um frango. Uma coisa que eu, como uma criança ingênua, não entendia, era que minha mãe sempre escolhia o pescoço, e eu achava aquilo um absurdo. E ela toda alegre dizia em alta voz, para todo mundo ouvir: eu gosto mesmo é do pescoço, que delícia. Mas o tempo foi passando, e eu fui percebendo cada vez mais que aquela parte do frango mal tinha carne. Só depois de um bom tempo, eu fui percebendo, quando nossa vida melhorou um pouquinho, e já dava para ter frango em casa com frequência, que ela não gostava do pescoço, mas ela deixava a melhor parte para o filho. Ainda ontem, quando estava escrevendo essa homilia, eu falei para minha mãe: mãe, vem cá. Ela veio: o que você quer? Eu falei: viu, imagina um frango inteiro. Ela: aham. Daí eu perguntei para ela: qual parte a senhora mais gosta? Ah, da coxa e do peito. Eu falei: tá bom, obrigado. Mas por que isso? Assista na Santa Filomena 10 da manhã. Vocês estão entendendo? Tem sofrimento que é estéril, mas tem sofrimento que é redentor. Os antigos gregos diziam patos matos, que significa sofrimento é escola, é ensinamento, porque o sofrimento nos educa. Patos matos. Uma pessoa que não sofre na vida, que não renuncia a nada pela esposa, pelos filhos, por amor a Deus e aos irmãos, torna-se uma pessoa insuportável, porque tudo que ela enxerga não é outra coisa senão a si mesma. Não nos enganemos, não nos enganemos. Quem não der a vida, não ganha a vida. Não ganha a vida. E aqui o Espírito Santo me move a dizer, né? Quando vocês passam por dificuldades na família, uma traição, uma doença, a primeira coisa que o mundo te fala é: separa. Você está novão ainda, rapaz. Vai curtir sua vida. Você está novona. Vai viver. Quem perder a sua vida por causa do Evangelho e do bem, vai salvá-la. Quem procurar Jesus sem a cruz, como dizia Raniero cantar na missa, encontrará a cruz sem Jesus. E como bem dizia São Felipe Neri, quem se impacienta com a cruz, achará outra ainda mais pesada. Amém. Andarei. Vamos cantar? Junto a Ele na terra dos vivos andarei, andarei na presença de Deus. Junto a Ele na terra dos vivos, na terra dos vivos.